Olá, olá, olá. Boa noite a todos. Esperando a galera chegar para iniciar essa live em homenagem ao mês do Dia Internacional da Mulher. Esperando o pessoal entrar e aí a gente vai começar. Aí. Bom, boa noite, gente. Vamos lá começar com a nossa live de março. Março que é o mês do Dia Internacional da Mulher, que é 8 de março. Então a gente resolveu hoje fazer uma live com um convidado super bacana, super especial. Um cara que eu conheço há muitos anos, trabalha comigo no Hospital Vitória, ginecologista, obstetra. Um cara muito agradável, muito simpático. Eu tenho certeza que vocês vão adorar conversar com ele. E a gente vai conversar hoje sobre a obesidade na mulher. Então a gente vai esperar o doutor Maurício entrar, para daí a gente então chamar ele para essa conversa. É um momento bastante difícil para o país de uma maneira geral, com essa dificuldade por coronavírus, Covid e tudo mais. E a gente aí tentando manter a paz e a cabeça tranquila no dia de hoje, né? E aí eu estou aguardando só o doutor Maurício aparecer por aí para entrar e a gente começar aí o bate-papo. Tá? Olá, doutora Cati, doutora Elizabeth, que eu acredito que é mãe da Ana Karina, eu calculo. Tá, uma boa noite para vocês. Esperando apenas o Maurício entrar aqui para a gente começar esse bate-papo. Falar um pouquinho sobre a obesidade na mulher. Cadê o cara? Doutor Maurício chegou aí? Alô, alô, Mauricião. Tudo Boa bom, noite. Marcelo? Como é que vai você? Tudo bem? E aí, tranquilo? Tô tranquilo, cara. É uma maravilha, eu Poxa. estou no escritório de casa aí. Ah, Tá? tô. Não, já acabou o expediente, já cancelei tudo, já botei inibina em todas as pacientes para ninguém entrar em trabalho de parto. Falei, hoje eu tenho um compromisso maior, cara. Tá certo, isso aí. Eu acabei ficando aqui pela clínica mesmo, porque você sabe, tem muita criança em casa. Realmente a gente não conseguiria conversar em paz. Aí eu fiquei aqui na clínica para começar esse bate-papo. Ah, Bom, apresentando o doutor Maurício para quem não conhece, para quem é da minha rede, não da dele, né? Doutor Maurício, ginecologista, obstetra, formado pela Escola Paulista de Medicina, trabalha no Hospital Vitória, aí acredito que desde o começo, né, Maurício? Que eu me lembro, acho que desde que a gente está lá. Marcelo, eu tô no Vitória, eu fiz o segundo, o terceiro e o quarto parto do hospital. O primeiro foi um parto inaugural, o restante eu já não tive tanta moral assim, não. Tipo, eu vou ter que fazer mesmo. E fui fazendo, fiz, como eu te falei, fiz o segundo, fiz o terceiro e vou fazendo até hoje. Moro aqui pertinho do hospital, vejo ele daqui e virou meio que uma referência na minha vida hoje, né? O paciente ele já me procura no consultório para fazer pré-natal, para fazer o parto, porque já sabe que eu já sou médico lá da equipe, do corpo clínico. Aí, tem Enfim, gente falando mas aí. eu queria dizer, antes de mais nada, que ideia sensacional. É a primeira vez que eu participo disso, tá? Por mais que eu tenha rede social, por mais que eu já viva esse tipo de coisa há um tempo,
Eu nunca fiz live e eu me lembro exatamente, você me chamou, foi na noite de Réveillon, né? Me mandou mensagem desejando um ano 2021 melhor do que 2020. Também não acredito que vai ser difícil, mas a questão não está aí. E tipo, vamos fazer uma live. Eu falei, vamos. E aí eu achei super legal a sua ideia, que nós estamos. Eu acho que a gente precisa ocupar esse espaço com informação de qualidade. Então, a gente não pode deixar a rede social na mão de quem vai, é, de quem realmente não tem boa reputação. Então, acho que a gente, com boa formação, com caráter, com qualidade, a gente tem que ocupar esse espaço. A gente não pode ter, não, os pacientes precisam disso. Maurício, no começo da cirurgia bariátrica, as pessoas se reuniam nos anfiteatros dos hospitais. E Sim? acontecia assim, juntava um grupo de pacientes que estavam preparando para operar com a equipe, que acabava falando cada uma do seu lado, e aí juntavam os pacientes que já eram operados, e esses Tá. pacientes eles iam comentando sobre a sua experiência. Então, eu acho que hoje é anacrônico. A gente tem a rede social para poder falar à vontade sobre todos os temas, para dar mais amplitude sobre isso e para discutir, inclusive permitir que as pessoas acessem, perguntem ao vivo para a gente. Isso é uma grande vantagem da rede social, e ainda mais, fica gravado aí. Amanhã ou depois alguém tem interesse, ou alguém comenta, e a outra pessoa entra na minha página ou na sua página e tem condição de acompanhar. Não, e mais, a Maurício, gente fala. 60% das mulheres no Brasil têm sobrepeso. Como é que é isso? Como é que é o percentual? O que você sente de consultório? Como é que está isso? Não, o que acontece é o seguinte, o que num passado até distante, inanição era uma coisa mais frequente. Mas a gente tem hoje, esse braço da balança virou, porque é muito mais barato hoje você comer um alimento industrializado, é muito mais fácil você encontrar um alimento já processado. Então, é muito mais comum você ver pessoas obesas do que pessoas dentro do seu peso ideal, tá? E não tem jeito. É uma doença crônica, de difícil tratamento, tá? Eu já passei por isso. É uma conversa engraçada, porque eu estava até pensando, não tem o ideal era uma dermatologista sem espinha, um oftalmologista sem óculos e o endócrino obeso, mas não tem jeito, porque é uma doença difícil, a gente vai encontrar em todo mundo, e a gente tem que lutar contra, tá? Porque no primeiro momento era bonitinho você ter uma criança gordinha, uma mulher mais cheia de curva aqui, mas assim, a gente não é contra, só que a gente tem que diminuir isso por conta dos efeitos que vão ter no futuro, coisa que a gente vê no consultório. No Sim. primeiro momento, ninguém dá nada, mas aí a gente que está na prática diária, começa a encontrar uma sequência de sintomas, uma sequência de queixas, e coisa que a gente podia resolver simplesmente com mudança de hábito de vida, tá? Sim. Não é todo mundo que tem essa habilidade, não é todo mundo que tem essa facilidade. A gente tem hoje N tratamentos, né? Tratamentos clínicos, tratamentos cirúrgicos, para a gente conseguir, de alguma maneira, melhorar essa qualidade de vida da população. Aqui do percentual das mulheres que vão, das pessoas que vão para a cirurgia bariátrica, a gente tem em torno de 70% a 75% de mulheres. Então, a Tá? obesidade na mulher é realmente um problema um pouco mais complicado, né? Existem diferenças entre a obesidade no homem e na mulher, né? A obesidade no homem é mais na região abdominal, por isso mesmo até um pouco mais grave, porque já está mais acompanhada das doenças metabólicas, né? Sim? Enquanto que na mulher tem dois perfis. Tem aquela mulher que tem o quadril mais largo
E tem aquela mulher que a obesidade na circunferência abdominal também. Não, mas Tá. a gente sabe que para o homem, como o homem tem uma capacidade, uma massa magra, né, a musculatura maior, é um pouco mais fácil para perder peso fazendo atividade física, porque o músculo consome mais energia. Para a mulher isso é um pouco mais difícil, né? Então acaba sendo a grande maioria das, das pessoas Do que procuram público-alvo que você acaba público-alvo, atendendo, né? e aí a gente tem várias questões com relação a isso, né? Tem desde a questão da autoestima, que é importante, né? Que talvez afete mais a mulher, porque o homem obeso, ele não, muitas vezes não se importa muito com isso. Não existe uma cobrança tão grande em cima do homem com relação a isso. E com Sim. relação à mulher, a cobrança é um pouco maior, né? Eu Aham. queria que você comentasse comigo aí, Maurício, como é a questão da fertilidade ou como é a questão da hormonal para a mulher obesa. Se é igual da mulher que não é obesa ou como isso funciona. Tá. A grande questão, assim, eu vou tentar de alguma maneira evitar ao máximo de usar termo técnico, porque senão quem não mexe com isso vai se sentir completamente excluído e a nosso intuito é trazer esse povo para perto da gente, esse pessoal, para ter um pouco mais de conhecimento. O que acontece é o seguinte: quando existe a ovulação, quer dizer, que é o desenvolvimento e é a liberação do óvulo, você vai converter um hormônio, que é a testosterona, em estrogênio no ambiente ovariano. Beleza. Só que a testosterona, ela namora melhor, ela se instala melhor na gordura. Então, onde esse hormônio era para agir no órgão-alvo, que é o ovário, ele vai passar a fazer, ele vai querer morar na gordura. Então, a mulher que ela é obesa, ela tem uma dificuldade ovulatória por conta disso. Existem outros fatores? Existem também. Por conta da obesidade, você tem uma alteração no metabolismo dos açúcares e também na ação da insulina. A insulina ela tem uma estrutura molecular semelhante ao hormônio que faz a ovulação, que deflagra a ovulação, que é o LH. Então, a insulina, quando ela tem uma resistência, ela fica sobrando, ela vai agir no local onde o LH age. Então, ela Por impede a competição. ovulação. Então, o que acontece? O folículo começa a crescer, porque ele recebe um estímulo. Na hora que surge o receptor do LH, a insulina vai lá e bloqueia. Então, Olha ele só, cresce e para, cresce e para, cresce e para, várias e várias vezes. Então, ele forma pequenos e múltiplos cistos. E aí é a questão mais frequente que a gente tem no consultório, uma síndrome de ovário micropolicístico. exato. E é uma das Então, coisas que entra com comorbidades, né, da exato. cirurgia bariátrica. Agora, em relação à fertilidade, 60% dos casos de infertilidade é feminina, tá? 30% masculina e 10 e os outros 10 é a somatória dos dois. Desses 60% feminino, outros 60% é só fator ovulatório. Então vejam quão importante é essa questão do fator ovulatório influenciado pela obesidade na fertilidade feminina. Sim, Então, realmente. é uma coisa que eu acho até gostosa de dizer. A gente não veio aqui para falar conhecimento, veio até mais de experiência. A semana passou uma Sim. moça lá no consultório na terça-feira. Ela falou assim: ó, queria uma segunda opinião, pediram que eu viesse aqui. Falei, legal. Ela tem 150 quilos. Tá? O que eu faço? E eu quero engravidar. Falei, tá, beleza. Vamos fazer o seguinte, então. E aí me propuseram que eu emagrecesse 70 quilos. Falei, olha, você não vai conseguir emagrecer 70 quilos para poder engravidar. Porque vai demorar muito tempo.
70 quilos não é do dia para a noite. Eu falei, vamos fazer o seguinte, se o mês que vem você voltar com 1 quilo a menos, eu já fico satisfeito. E a gente Trabalhar a aos expectativa. pouquinhos vai, e a gente aos pouquinhos vai conseguindo, porque sabe-se que isso aí é publicado, que a cada 10 quilos que a pessoa perde, ela melhora a taxa de fecundabilidade, isso é, a capacidade de engravidar por mês, em 18%, é quase 20%. Sim, Então, se eu tenho 100 mulheres que perderam 10 quilos no mês, num tratamento de emagrecimento, 20, se 100 perderam 10 quilos no mês, 20 vão aparecer grávida, que melhora a taxa de sucesso. sim, sem dúvida. Então, a gente Sem dúvida. assim, estimula, sim, o ato de emagrecer, tá? Melhora o resultado. Já frequentei, defesa de mestrado de gente que disse que não. Mas é assim, que tem trabalho, já li trabalho sobre isso, mas é um fato. O ato de emagrecer melhora muito, tá? A gente tem paciente, que tem dificuldade para engravidar, muitas vezes orientando melhora de hábito e orientando alguns medicamentos, por exemplo, uma metformina que vai melhorar essa relação da insulina. É numa dessa que eu libero o locus do LH e o LH estimula esse folículo e ele libera o óvulo que a gente tanto está lutando. Exato. Aí eu vou falar de outra coisa para você agora. Olha, a gente tem no consultório muitas meninas que fazem bariátrica e aí a gente orienta para elas assim, olha, querida, não pode, não deve engravidar, tá? Durante o primeiro ano do processo de emagrecimento, tá? Tá? Então, a razão é um pouco óbvia, né? Então, na verdade, assim, você está no processo de desabsorção, de perder proteína, de perder, de emagrecimento mesmo, e aí, de Sim. repente, eu tenho que nutrir um outro ser junto comigo. Então, realmente gera uma dificuldade. Nós tivemos algumas que acabaram por engravidar, uma com 9 meses, a outra com 6 meses. Enfim, graças a Deus, as crianças nasceram bem, né? E uma delas chegou no consultório super preocupada, veio falar comigo: ai, doutor, eu sei que você me falou que não podia engravidar, mas, puxa, eu engravidei, eu tô até com vergonha de falar. Eu falei para ela: eu tenho 6 filhos, vou falar o quê para você? Mas isso é tão esperado, Marcelo, porque vamos lá, você vai Exato. emagrecer. Você vai perder a gordura abdominal. A testosterona não tem mais para onde ir. Ela vai para o ovário. A mulher vai ficar rica em testosterona. A testosterona vai estimular o namoro. Cara, é unir um ponto. Ela vai chegar grávida. Exato. E aí, o que eu Então, queria que você uma das coisas que passasse. a gente tem que deixar muito clara para essa paciente é que ela não pode engravidar nesse período adaptativo. Exato. E aí, eu queria que você sugerisse para a gente, tá, formas da gente prevenir, porque a gente sabe que o anticoncepcional oral, pela dificuldade, pela diminuição que a gente vai ter na absorção, pela característica da cirurgia, ela Sim, não é uma opção. Então, eu sim. queria que você falasse um pouquinho para a gente das opções que a gente tem para poder impedir essa concepção. Entendeu? Tá. E aí, e para ficar fácil também, né? Muitas têm o sonho de engravidar, outras não têm, mas para quem tem o sonho de engravidar, então a gente esperar um ano e aí, quando você suspender o método contraceptivo, a gente não ter também dificuldade. Eu queria que você falasse um pouquinho para as pacientes sobre isso, entendeu? E na tua opinião, qual é a melhor opção também? Eu acho que seria interessante, porque eu respeito demais a tua opinião. Aliás, eu sempre pergunto, né? É o seguinte, vamos lá então. Qual é o grande negócio? Eu tenho uma paciente que acabou de fazer uma cirurgia e ela tem uma contraindicação formal de engravidar. Beleza. Primeira coisa, a gente vai usar um método contraceptivo que a gente chama de LARC. São os de longa duração. Tá? Deixa eu só...
Por quê? Porque os métodos contraceptivos de longa duração são os que têm a melhor taxa de efetividade. Tá? Eu não vou nem entrar neles por enquanto, certo? Os de curta duração são aqueles que é o preservativo, que é a pílula anticoncepcional, tá? Que é coisa fora. Esses, por si só, independentemente da situação, se é uma paciente gastrectomizada ou não, tá? Beleza. Só que, a partir do momento em que eu uso um anticoncepcional numa paciente que tem uma área gástrica menor, eu tenho uma taxa, eu tenho uma porcentagem daquele medicamento menos absorvido. Então vamos lembrar, o comprimido ele é deglutido, ele é digerido, ele é absorvido no intestino e ele é filtrado no fígado. Eu tenho 4 passagens. Eu tenho 4 passagens para dar errado. Sim. Porque eu tenho uma paciente que muitas vezes não consegue deglutir. Eu tenho uma paciente que tem uma área gástrica menor, então ela vai digerir pior. Ela tem, muitas vezes, dependendo da técnica que você usar, ela vai ter uma área intestinal de absorção menor. E é uma paciente que tem gordura no fígado. Então ela tem uma filtragem menor. Então eu tenho 4 de todas essas etapas, eu tenho 4 que podem sofrer algum risco. Então, o que a gente faz? Paciente gastrectomizada já é meio que uma referência nossa não usar anticoncepcional oral. Perfeito. Tá? Beleza. Injetável pode ser usado? Pode. Porém, lembrando que o medicamento injetável ele não é puro. Ele vai ser depurado no fígado daquela paciente que tem uma gordura no fígado. Pode ser usado? Pode. Tá de todo errado? Não. Mas tem opção melhor, tá? Perfeito. O que a gente vai usar? DIU, que é bacana, independentemente de qual, tá? Não estou dizendo qual é o melhor, mas pode. Tá? Certo. E depois bloqueio ovulatório central, que é, por exemplo, o que eu uso muito no meu consultório, que é o implante hormonal. Tá. Perfeito. Para lembrar o seguinte, principal caso de anemia em mulher, independentemente da gastrectomizada ou da menininha que acabou de menstruar. Principal caso de anemia, menstruação. Eu É enxergo pela menstruação. fisiológico. Sim. Então, o que acontece? Eu tenho uma paciente que ela é gastrectomizada, ela tem uma taxa de absorção de ferro menor, porque ela vai perder o fundo do estômago, que é onde é feita a captação do ferro no organismo. Sim. Tá? Sim. E eu ainda vou ter um ladrão, Sim. que é a menstruação. Então, pode sim usar um DIU de cobre, não é de todo errado. Mas o ideal é usar um DIU hormonal, que ele vai fazer uma atrofia endometrial e com isso não tem risco de sangramento. Isso aí seria, eu sei que a gente não pode falar marca ou propaganda, mas seria o Mirena, é isso? Um deles? Pode o Mirena e o Cailina. Sim. É o que nós Perfeito. temos hoje no mercado. E implante hormonal, a gente tem, também só tem um no mercado de fácil acesso, que é o Implanon. Certo. Eu tenho aqui. Não. É o único que a gente tem no mercado. Implanon. Perfeito. É o Implanon. Ele nada mais é do que o hormônio filtrado. O desogestrel, que é o Cerazete, que é o Nactali, ele é o desogestrel. Só que quando ele passa pelo fígado, ele vai virar o 3-ceto-desogestrel ou o etonogestrel, que é o Implanon. É o mesmo nome. Sim. Tá? Então, Sim. qual é o grande negócio? Você pula a passagem hepática. Perfeito. E aí você tem um medicamento depurado, propriamente ativo, e por ele ser um implante, você tem uma liberação contínua e sustentada. A cada minuto está liberando uma porção mínima, mas mantida.
Sim. Uma coisa é você fazer e ela cai. Ela não, ela é sustentada, ela se mantém no mesmo nível. Então o bloqueio ele é efetivo. E aí vale a pena. Para aquela paciente que é a gastrectomizada, quando for fazer bloqueio hormonal, bloqueio ovulatório central, o ideal é você colocar um implante. Porque o anticoncepcional, ele, por boca, ele vai oscilar. E é numa dessa que ela chega lá, eu vou ter que ligar para você e falar, então, Marcelo, houve uma intercorrência aqui e ela não vai ficar tão mais magrinha. Mas é Tá assim, certo. Tá certo. é um método seguro, tá? E detalhe, a gente depois que ela opera, você espera mais ou menos quanto tempo para ela poder engravidar? Olha, o interessante é que a gravidez ela ocorra a partir do momento em que houver estabilização da perda de peso. Então, um ano e meio é o adequado. Né? E vai variar de paciente para paciente de acordo com a técnica, o bypass Aham, ou sling. Né? Se a aham, paciente de imediato, a intenção dela já é emagrecer, inclusive para engravidar, então a gente muitas vezes já sugere de imediato o sleeve, que ele é menos desabsortivo e, sim, inclusive, durante o processo de gestação, entendeu? A gente vai ter certamente uma facilidade maior de suplementar as vitaminas para que ela tenha uma gestação normal, né? sim, Eu deixar claro que assim a bariátrica ela não contraindica de modo algum, né? De modo ao contrário, ela auxilia o processo de gestação, tanto na questão da fertilidade, por facilitar, sim, entendeu? Conforme o Maurício já explicou, pelo mecanismo aí da competição entre a insulina e o LH, né? E aí no caso do ovário micropolicístico, que é o que acaba acontecendo também, como durante a gestação uma paciente obesa, claro, vai ter muito mais chance de ter desde diabetes gestacional até eclâmpsia, pré-eclâmpsia, então, a trabalho de obesidade parto certamente prematuro, trabalho de parto prematuro, além da própria dificuldade na condução do processo de parto, entre outras coisas, né? sim, Entendeu? sim, Então, seja cesárea ou parto normal, é realmente bastante complicado numa paciente muito obesa, né? Então, isso para a gente não é uma contraindicação, ao contrário, ela é a única coisa que a gente pede é a paciência para completar o tempo necessário para que a gente não tenha dificuldade em nutrir um bebê, né, em fazer todo o processo de acompanhamento. Então, mas é isso aí. Maurício, você sabe que aqui no Instagram a gente tem um negócio que é o seguinte: a gente tem um prazo para conversar que é restrito, a gente bate sim. papo e vai longe, e aí eu vou começar a responder as perguntas para a gente conseguir contemplar todo mundo que está perguntando até o final da live sem que o Instagram divulgue a gente. Não, Tá certo? excelente. Até a gente cria um ritmo aqui, porque a gente já se conhece há tantos anos que isso aqui vira uma conversa. Eu tenho café aqui, eu tenho água, eu passo a noite inteira aqui conversando, me divertindo com você, cara. Tá É o certo. assunto que eu mais gosto de mexer, de conversar. Adoro ginecoendócrino. Tem um livro aqui na casa inteira. É metade disso, metade livro de ginecoendócrino, cara. Maravilha, maravilha. Olha, primeira pergunta, a questão hormonal pode estar ligada à obesidade na mulher? É uma pergunta que eu vou deixar para você responder. E eu vou te ajudar em pontualmente uma coisa ou outra, certo? Então, assim, pelo que você quis a minha pergunta é se eu posso ter uma alteração nos níveis hormonais devido à obesidade? Eu acho que a ideia é o contrário, tá? É entender se existe alguma questão eu acho que você já explicou, mas é aquilo que a Tá, gente já vinha não, conversando, né? entendi. O caminho É, inverso, se pode, porque assim, como é um ciclo, como é um ciclo, então sim, quem que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Então, entendi. Então, na sim, verdade, assim, sim, uma alteração hormonal, ela pode desencadear na obesidade. sim, Convenhamos que se eu tenho uma inversão da relação do hormônio que estimula para aquele que amadurece o folículo, então o FSH para o LH,
você acaba não ovulando, você muitas vezes acaba gerando situações que a gente chama de predomínio estrogênico, tá? sim, Então acaba tendo aumento de gordura abdominal, sim, aumenta o desejo de querer consumir carboidrato. Então uma coisa sim, vira um ciclo vicioso. E a sim, nossa função mesmo é quebrar esse ciclo. sim, A partir do momento que a gente quebra uma etapa disso, a gente consegue girar esse ponteiro para trás, essa engrenagem para trás. E sim, voltar a fazer a ovulação e com isso você conseguir emagrecer o paciente. Existe uma forma de tratamento, até me perguntaram um dia desse, eu fiz e foi super, tive um belo de um sucesso, um amigo meu que me orientou junto. A gente usa hormônio de gravidez, tá? Para poder mudar o perfil hormonal, no meu caso, por exemplo, no paciente em si, ter uma queda, ter uma queima de gordura maior, aí você começa a liberar os hormônios e fazer eles funcionarem de maneira mais ativa no organismo. Mas pode ter sim. perfeito, perfeito. A outra pergunta eu vou responder, que é também, as cirurgias estão sendo adiadas. E se é adiada, o que acontece? Bom, gente, eu sou obrigado a falar sobre esse tipo de coisa, é um assunto bastante delicado. A gente, lamentavelmente, está passando por uma situação muito difícil da pandemia, e isso, chegamos numa situação em que não importa se você tem ou não dinheiro, os hospitais privados ou os públicos, eles estão realmente sobrecarregados e saturados, né? Então, isso é o que a gente temia desde o início da pandemia e, lamentavelmente, a gente está passando por isso agora, né? Então, o que acabou acontecendo? Os hospitais, eles acabaram cancelando, ou melhor, adiando as cirurgias, porque eles estão utilizando as enfermarias, onde os pacientes se recuperam de pós-operatório, para convertê-las em unidades de semi-intensiva, para colocar Sim, pacientes entubados de outros lugares. E aí tem outros desdobramentos mais complicados do que isso. Para se fazer uma cirurgia, normalmente eu preciso sedar o paciente e preciso usar um bloqueador, um remédio para poder paralisar a musculatura do paciente. Seja para fazer uma anestesia geral, seja para manter um paciente entubado por conta do Covid. E aí a preocupação agora passa a ser outra, porque a gente precisa importar ou aumentar a produção nacional desses produtos para que a gente não venha a ter uma dificuldade de não ter produtos para sedar os doentes enquanto eles estão entubados. Então, a direção dos hospitais ela entrou em contato com a gente e é claro, é óbvio que a gente apoiou todas essas medidas de adiamento, de suspensão. A prioridade agora é cuidar de quem precisa ser cuidado de imediato. Então, sim. isso nesse momento, é a questão mais importante que a gente está enfrentando, e aí todo sacrifício que a gente puder fazer, a gente vai fazer para poder ajudar nessa situação. Tá? Então, o que é que vai acontecer com as cirurgias que serão adiadas? Elas, burocraticamente, da parte do convênio, provavelmente eles vão manter a liberação para que possa ser feita essas cirurgias assim que passar essa fase aguda da cirurgia. E as novas cirurgias estão sendo permitidas agendamento só para depois do meio de abril. E nesse momento a gente só tem que eu me coloquei à disposição para junto ao hospital que eu trabalho, eu não sou intensivista, mas o que eu puder ajudar, entendeu? Eu estou à disposição para ajudar, porque realmente é uma situação que a gente não tem como lidar. Mas a princípio a gente vai ter que esperar mais um tempo para retomar essas cirurgias. E deixo claro que esse adiamento ela não tem a ver com o risco de contrair Covid durante a internação. A gente está, o ano passado, o Hospital Vitória fez 660 cirurgias bariátricas e zero, nenhuma contaminação, nenhum paciente adquiriu Covid durante as internações cirúrgicas. Então, o fluxo está muito bem estabelecido, tanto para essa quanto para outras cirurgias. O motivo de adiamento foi justamente guardar leitos e guardar medicamentos para a priorização daqueles pacientes que
realmente, nesse momento, tem uma necessidade maior. Então, foi basicamente isso que aconteceu. E aí, para quem estava aí, tinha gente que está aqui acompanhando a live, queria estar acompanhando, até me falou, gostaria de estar acompanhando essa live dentro do hospital, porque a cirurgia estava programada para ser feita hoje, né? Porque quinta-feira é o dia cirúrgico meu, né? Então, mas É, eu peço paciência, que a gente, nesse momento, vai enfrentar essa barra junto aí, e daqui um pouquinho a gente volta, retoma a programação de cirurgia. Tá? alguns Então, procedimentos nossos também a gente deixou. A gente tem focado muito nisso também. Eu trabalho em alguns outros hospitais, alguns outros planos. A gente está, assim, casos mais graves que necessitem de uma resolução imediata, a gente tem dado andamento. Mas, na medida do possível, a gente vai postergar, porque a gente está passando por essa onda, parece que é uma onda maior do que aquilo que a gente já tinha, já teve, já passou, né? Então tem que ter essa paciência mesmo. Todo mundo quer fazer a sua cirurgia, quer. A gente tem ideia, né, Marcelo, do sim, quanto esse paciente, né, essa paciente está ansiosa para poder resolver, para poder ter essa mudança de vida, de ter essa melhora na qualidade de vida. Mas é uma coisa que foge ao nosso controle, né? exato, Supostamente, a gente, quando te virou o ano, estava todo mundo na expectativa da vacina e que pelo menos a festa junina já estava garantida. E não é nem exato, isso, cara. Então tem que ter um exato, pouco mais de exato. paciência. É É, cansativo, é frustrante, mas a gente vai ter que participar, vai ter que passar por isso. exato. Agora uma perguntinha aqui, que qual é a diferença entre a obesidade entre o homem e a mulher, né? Então, eu vou começar falando um pouco do homem e o Maurício complementa aí com relação à questão feminina, tá? Tá. Então, com relação ao homem, o padrão de obesidade é diferente. Geralmente ele é mais voltado à região abdominal, né, a tal da barriga de chope, né? E, em geral, ele tem uma. A composição corporal do homem é diferente da mulher, né? A gente tem um percentual de água maior também, né? Entendeu? Da mulher tem em torno de 50%. Maurício me corrige depois se tiver errado. São 24 anos de formado, a gente não lembra de tudo da maneira como era, né? É, Mas, de tá toda certo, maneira, Marcelo, então, pode ficar tranquilo. então, e na verdade, também o homem tem uma questão com relação à quantidade de massa magra que ele acaba tendo mais. Massa magra é músculo, tá? Então a distribuição do músculo da muscular no homem é maior, tá? Isso facilita um pouquinho. Se tem um casal que vai no consultório, normalmente as mulheres ficam um pouco nervosas com os maridos porque eles realmente acabam quando se dedicam e eles conseguem realmente perder peso um pouco melhor e um pouco mais rápido do que a mulher, porque geralmente o músculo tem um metabolismo maior e a gente consegue O reverter músculo ele mais. solicita mais a energia depositada, né? Então, quanto mais Exatamente. o paciente ele se dedica, fazendo uma dieta restritiva e fazendo Hum. atividade física, ele consegue ter uma resposta melhor. É uma das poucas coisas que a gente, homem, consegue sobressair com as mulheres, cara. Por outro lado, como é realmente um padrão mais no entorno do abdômen, a gente tem mais risco de ter o que a gente chama de síndrome metabólica, né? Pressão Exatamente. alta, diabetes, as complicações relacionadas à cirurgia bariátrica, elas são realmente piores do que nos homens, né? Do que nas mulheres, é verdade, estou confundindo aqui, entendeu? Mas realmente no homem, quando acontece, tende a cursar com as complicações, com diabetes, com pressão alta, com as dislipidemias, muito mais precoce que na mulher. A mulher ela vai aparecer um pouco mais tarde, entendeu? Essa questão aí. Mas basicamente é isso. Aí o Maurício fala aí com relação à especialidade dele aí, com relação à mulherada, que é mais a marca dele, né? Alguma outra característica que você queira Não, pontuar? isso aí é um fato, Marcelo. Uma coisa que é muito típica, né? Obesidade em mulher, ela já é mais localizada em quadril, tá? Que é o grande problema, né? E tem um outro complicador. Acaba criando uma reação inflamatória crônica, tá? Sim, Principalmente do centro para a periferia. Então a sim, mulher faz dieta,
faz atividade física e ela não consegue perder aquela gordurinha que é a celulite. Por isso que Sim, você não vê celulite em homem. Ou, a não ser que seja uma pessoa que já foi obesa por muito tempo, passou por esse processo inflamatório. Mas fora isso, você não tem você não vai encontrar celulite em homem. Então você vai ter maior depósito de gordura da linha do umbigo para baixo. É uma característica. Tem essa questão ovulatória, então uma coisa retroalimenta a outra e vira esse ciclo vicioso. sim. Aí tem uma outra perguntinha aqui. Como lidar com o aumento de peso após a gestação? Então, eu imagino que é o seguinte, a mulher engravidou, certo? E aí teve o bebê, durante a gravidez ganhou 15, 20 quilos. E aí, Maurício, tem alguma dica para poder perder esse peso? É a coisa mais barata. Eu não vou dizer que é fácil, porque eu, como homem, nunca passei por isso, tá? Sim, Mas uma coisa que ajuda muito, amamentar. A sim, amamentação, ela promove esse tipo de emagrecimento natural e fisiológico. Precisa lembrar sim. também, Marcelo, que emagrecer não é só perder peso. Falou Emagrecer isso é todo dia. perder gordura num é o braço da balança perdendo gordura e o outro mantendo ou ganhando massa muscular. Exatamente. Então, o organismo ele é sábio nesse aspecto. Então, muito mais Sim, importante que perder peso é você perder gordura mantendo a sua massa muscular, que é o que a gente tem falado tanto aqui de tal massa magra. sim. Então, o É o... amamentar, ele vai acabar promovendo isso. Você não vai ter desproteinização. Você não vai ter aquele aspecto de cara cansada, de chupado, porque a proteína do músculo ela se mantém. Sim, Assim, perfeito. as minhas gestantes, até quando elas já passam na primeira consulta, eu prescrevo suplemento vitamínico, eu já Sim, escrevo na receita, até o fim da amamentação. Eu falo, eu já explico. O bebê não quer saber se ele está dentro da barriga ou ele está abocanhado no peito. Ele quer ser sim, alimentado. Então eu preciso dessa exato. paciente bem nutrida, então com essa suplementação vitamínica adequada, e com isso ela vai acabar emagrecendo. É muito típico no consultório, tá? Sim, O ato de parir, ela já vai perder aí o quê? 9. Não, 9 não, mas vai perder uns 6 quilos. 3 quilos de Sim, criança, um litro de líquido, 1 quilo de placenta. Então, só nessa brincadeirinha aí já tenho. E mais o útero que acaba caindo de 1 quilo, que é a média, para poucas gramas. Então, só nessa brincadeirinha aí eu tenho 6 quilos que vai embora. Mas o amamentar sim, faz toda a diferença. É típico sim, isso. A gente percebe no paciente. É como eu estava te falando. Aqui a gente está discutindo, não é nem conhecimento, é experiência. A gente está no consultório, está sim, vendo a paciente emagrecer. perfeito. Ótimo. Estar acima do peso prejudica a gravidez? Essa é Sim, rica, hein, Maurício? é. Essa, Sim, sim. essa tem. A gente Ah, tem. Precisa lembrar que o paciente ele é uma somatória de fatores, tá? Então ele vai engordar, ele vai ter depósito de gordura no fígado, ele vai ter depósito de gordura visceral. Então é mais difícil para a gestante, é mais cansativo, ela acaba não conseguindo fazer a incursão respiratória de maneira adequada, ela já tem um útero que não permite o abaixar natural do diafragma, agora com mais gordura, que impede mais esse movimento, corrigindo. Então, é mais difícil, sim, para a gestante, tá? Outra coisa, tem ganho de peso. Agora, a barriga dessa mulher, ela vai ser jogada para frente, vai ser projetada para frente.
ela, para não cair de cara no chão, vai jogar as costas para trás. Quadril. Agora, com excesso de peso, é uma sobrecarga. Então, a coisa Sim, mais comum que a gente pega no consultório é a paciente com dor nas costas, dificuldade para arranjar uma posição para dormir. Então, o ganho de peso ainda piora tudo isso. O excesso de peso, melhor dizendo, né? sim, claro. Aí, riscos da gravidez está envolvido tudo isso aí, né? Que a gente acabou de falar, né? Então, Trabalho fora além de prematuro, pressão alta, diabetes. E trabalho fora pré-eclâmpsia, prematuro não é só um bebê que nasce antes. É toda sim, complicação. Vai para uma UTI, na melhor das situações, sem nenhuma sequela. Então, precisa haver um planejamento, tá? Não é sim, como aquele caso que eu te falei de terça-feira. Eu não vou falar, você tem que emagrecer 70 quilos para voltar grávida aqui. É inviável. E ela já sim. falou, é meu sonho ser mãe. Eu não vou tirar isso dela. Jamais. Pelo contrário, eu tenho que tentar prover isso da melhor maneira possível. Mas, tipo, Ó, se você vou dar uma emagrecer dica, 10, né? melhora muito a minha vida. E a Eu vou dar uma sua? dica para você aqui atrás, ó, uma paciente do perfil que você falou. Então você manda para o papai Ah, aqui, não, sim. Você sabe tá? disso. Eu já tenho isso por hábito, né? Não, a gente recebe, a gente agradece a indicação. Mas uma paciente dessa, claro, vai ter muito benefício na cirurgia e aí engravidar logo na sequência disso. Obesidade influencia na fertilidade? Então, Sim, a gente já conversou sobre isso, o Maurício falou da questão do ovário micropolicístico, os ciclos anovulatórios, né, Maurício? As mulheres exatamente. acabam fazendo ciclos em que elas não ovulam, é claro, como não ovulam, quando chegar o espermatozoide lá, não tem o que ser fecundado, né? Exatamente. Mulheres obesas podem engravidar? É claro que Podem. podem. Poder pode. Só que assim, quanto mais obesa, mais risco para enfrentar durante a gravidez. E mais difícil depois de perder o peso depois da gestação também, que é É, outro parâmetro. Entendeu? Porque ela vai praticamente num sistema de catraca, né? Ganha o peso e para uma vez que ela já é obesa, metabolismo baixo, para poder perder o peso depois da sequência também acaba ficando um pouco mais difícil, né? sim. Aí tem outras perguntas que foram feitas no decorrer da live. E o Maurício, estão perguntando aqui sobre para que você fale um pouquinho mais sobre os benefícios do Implanon, Tá. tá? E aí uma pergunta se o convênio cobre ou não cobre esse tipo de procedimento. Essa é a Tá. pergunta que foi postada aqui Então já. vamos lá então. Primeiro, o Implanou o convênio não cobre, tá? E ele, pela mesma razão que a pílula anticoncepcional, o convênio não cobre também, Ah, tá? A injeção. Tá, não tem como negar, acaba sendo um investimento inicial grande, mas se for ver o tempo de ação e a somatória de benefícios, muitas vezes sai elas por elas, ou até mais, tá? Ou ah, até vale mais a pena pôr o Implanon. O que acontece é o seguinte, o Implanon, ele é um tubo de silicone. É um tubo plástico, ele tem 4 centímetros e uma espessura de 2 milímetros. A gente coloca isso na pele, lembrando que esse tipo de hormônio, ele namora, ele fica melhor na região onde tem a gordura. Então a gente sempre, por via de regra, acaba colocando aqui no sulco biceptal, entre um bíceps e o outro, a cabeça pequena e a longa. E a gente deixa aqui nesse sulco. Então, ele vai liberando isso. Ele vai ter uma ação central. Ele vai bloquear a liberação do hormônio da ovulação. Certo? sim, Como eu falei, ele já é filtrado. Diferentemente do comprimido que se toma, vai ser filtrado para dali ser ativo. Então, sim, como nós estamos falando, o grande lance dele é que ele diminui etapas no seu organismo. Tá?
Ah, mas tudo bem, mas Maurício, por exemplo, me chega uma paciente laqueada. Puxa, e não raro eu coloco Implanon nela. Por quê? Ah, poxa, mas ela não vai engravidar. Sim, mas o excesso de estrogênio no organismo causa uma sequência de sintomas ruins. Enxaqueca, TPM, dor na mama, tá? Irritabilidade, compulsão por doce, é o que a gente chama de predominância estrogênica. É uma coisa que você não Sim, vê tão usualmente a gente conversar. É um termo mais, vou dizer novo, mas aos poucos está tomando seu espaço no linguajar médico. Então, é uma das alternativas que a gente tem para poder diminuir essa predominância estrogênica. Cisto na mama, por exemplo, é muito estrogênio e pouca progesterona. sim. Então, a paciente chega com aquela mama cheia, carregada. A gente insona na própria consulta, vê aquela glândula dilatada, hipoecogênica, então ela bem dilatada. Então, rica em água, que é por conta da ação estrogênica, a gente entra com esse tipo de medicamento e resolve essa sensação de mal-estar dela, tá? Uh, eu brinco, né? Eu tenho, além de ter as minhas pacientes, eu tenho os maridos que são muito meus amigos, são muito meus amigos. Eles agradecem porque também trata TPM, né? A grande questão Opa! é esse excesso de estrogênico circulante. E a gente vive isso, tá? Por quê? Porque a gente tem muito produto, muita embalagem plástica, muito que a gente chama de são os disruptores endócrinos. Então, embalagem plástica, estresse, por causa de roubo por causa do roubo do cortisol, acaba sobrando estrogênio no organismo e acaba dando todos esses sintomas. E a gente, com um medicamento tal qual esse, consegue resolver o problema. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que eu vou responder do meu lado, aí você me fala o seu parâmetro, né? Então, perguntando aqui se pode colocar o DIU no intraoperatório da cirurgia bariátrica. Então, durante o paciente no centro cirúrgico, preparada para poder fazer a cirurgia bariátrica, se tem algum problema, colocar o DIU nesse momento. Não, pode E a colocar. parte Não nenhuma. vejo mal. O mais difícil é encontrar o gineco e o cirurgião ao Para mesmo você tempo. casar a agenda. Exato. Então, a gente lá no Vitória cansou de fazer tanto com a equipe da Gineco, quanto com a equipe da Urologia, a equipe do Camilo Lopretti. A gente tem, Uhum. por hábito, sempre é, colocar cirurgias combinadas. É bastante comum para a gente, é meio que uma rotina. Não aconteceu, mas Sim. eu não fiz até hoje isso, porque nunca houve nenhuma demanda nesse sentido, mas não vejo absolutamente nenhum problema em Também fazer não. as cirurgias combinadas nesse sentido, né? E tem uma pergunta agora, fresquinha, da Vantuca, se o hormônio, aí eu já não sei, Maurício, não é muito a minha expertise, se o hormônio HCG para emagrecimento pode atrapalhar na fertilidade pós-uso. Não. Eu, Não, não pode. Não é assim, porque primeiro que você não vai usar o medicamento por tanto tempo, tá? A sim, quantidade do HCG que a gente usa em tratamento de emagrecimento é baixa, tá? sim, O tratamento é assim, você pode fazer ele de 23, 33 e 43 dias. Mais que isso não dá para ficar fazendo. Até porque aí sim, esse uso desse tipo de medicamento por longo tempo, de alguma maneira, pode dar alguma complicação no ciclo ovulatório. Mas para o perfeito. tratamento, que é uma excelente alternativa, pode ser usado sim e não vai causar para a paciente um dano de difícil reversão. Isso não. Perfeito. Maurício, falta aí uns 7 minutinhos para terminar. Eu gostaria de agradecer muito, foi muito enriquecedor, inclusive para mim, tá? Parte do conhecimento que você passou aí foi muito interessante. Algumas coisas a gente aprende todo dia e aprendi um pouco mais com você hoje. Queria Sim, agradecer, dizer aí para as minhas pacientes que o contato do Dr. Maurício a gente tem no consultório, ele é uma das referências que a gente tem.
com relação a essa questão da anticoncepção, tá? E se alguém aí tiver interessada em conhecer mais o Implanon, ou de colocar um Dilmirena, ou de colocar alguma outra coisa, é só entrar em contato com as meninas do consultório, com o telefone da clínica, ou então o Maurício está aqui pela página dele também. Interessante Tem vocês o meu contato para marcar o, consulta no o próprio bio, contato no aí. Instagram. E aí a gente realmente consegue esse contato para a gente faz uma parceria bem interessante nesse sentido aí. Vocês estão todas convidadas a conhecer o Dr. Maurício pessoalmente, ginecologista, obstetra, roqueiro, Sim, enfim, tomador, degustador de cervejas artesanais e afins. Então, minha fama me denuncia, né? essa já é mais um aspecto pessoal. Deixar aí para vocês um grande abraço, parabéns para as mulheres. Realmente, o que seria do mundo? Talvez a gente tivesse. Eu vi um meme interessante esses dias que na verdade, se nessa pandemia deixassem uma mãe tomar conta, já estaria todo mundo Ah, vacinado, não, já tinha e resolvido banho esse tomado, negócio faz muito trocado, né? tempo. Há muito Então, tempo. E a gente ainda estava com o casaco nas costas ainda. exato, a gente estava já bem melhor arrumado nessa história aí. Ah, sim. E aproveitar para deixar um aviso aí, tá? A doutora Cati, que é a otorrino, tá? Um prazer enorme, foi minha amiga de turma, aliás, foi uma das melhores colegas que a gente teve na turma. A gente vai ter uma nova live marcada para o dia 30 agora de março, e aí o tema Aham. vai fugir um pouquinho da questão da bariátrica, a gente vai falar sobre refluxo, tá? Então, será dia 30 às 8 horas da noite, e estão todos convidados, a gente vai começar a divulgar a partir de amanhã nas nossas redes sociais. Deixar um grande abraço para todo mundo que acompanhou, agradecer bastante, entendeu? Eu espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu aproveitei. E, Maurício, um abraço, valeu demais. Poxa, Marcelo, ganhei meu dia, cara. Você não Tá? tem ideia de quão eu tô feliz. Isso aí é sério. Eu tava super tenso, é o tipo da coisa que eu nunca fiz. Eu era não avesso, mas eu sou meio tímido, por mais que não pareça, né? Mas olha, Sim, foi uma das experiências mais legais esse ano. muito bom. A Obrigado gente pelo convite, eu estou à disposição. Quem tiver dúvida, manda embaixo, eu tiro dúvida. Vocês vão ver que é muito mais fácil o meu acesso do que vocês imaginam. E aí, um abração para todos, então. Valeu! Tchau, Marcelo. Boa semana. Tá. Acho que já vai cair aqui.